Então, eu tava um pouco sem ideia do que fazer. E, na verdade, eu fiquei sem postar um tempinho aqui. Bom, comparando a anos sem postar, não foi tanto tempo assim, mas... porque eu tava meio ocupada. Mas, enfim, eu decidi voltar aqui. E como no meu último vídeo eu falei sobre pintura de cabelo, nada melhor do que continuar sobre o mesmo assunto. Só que mudando um pouco o assunto. Então, sem mais delongas, eu vou falar um pouco sobre pintura de pele. Pra me ajudar um pouco, eu separo sempre uma paleta, que é isso que tá aqui no canto, que eu deixo uns tons meio de base pra pele. Às vezes eles são menos saturados, porque eu costumo botar um tom realmente com menor saturação, pra depois botar a saturação, ou seja, o avermelhado ou o azulado da pele. Então, como ela é ruiva, eu vou pegar um tom bem claro. Não sei se chega a ser esse daqui. Ok, talvez eu esteja na camada errada e não vai aparecer nada, né? Pode ser esse daqui. Eu peguei um tom muito claro, o tom mais claro que eu tenho na minha paleta de pele. Essa paleta eu que fiz, mas você claramente pode ter a sua própria paleta, isso não tem problema nenhum. Você quase não consegue ver a cor, mas isso não tem o menor problema. Eu posso até diminuir aqui, colocar um cinza aqui pra vocês verem melhor. E pra eu ver melhor também, né? Pera aí. A primeira coisa que eu faço, então, é preencher toda a parte da pele com a cor. Então, após preenchido, lembrando que eu consegui colocar assim porque eu tô usando a camada da Line Art como camada de referência. Então, o Color Drop, ele vai direitinho e não fica esparramada, tinta, enfim. Mas, se você tiver que pintar, se você não faz aquela Line Art fechada, tipo a que eu faço, basta você fazer um contorno e você coloca pelo... Quer dizer, não vai dar certo aqui, né? Porque tá com camada de referência, um pouquinho burra, assim. E aí você coloca assim. Mas, enfim. Voltou aqui? Não, ok. Beleza. Então, depois que você colocar a cor base, lembrando que ela tem que ser sempre um pouco mais clara do que a cor que você quer no final, que a gente vai adicionar sombra e tal, então vai acabar escurecendo um pouco. A gente começa pelas sombras. Eu costumo começar pela sombra porque é melhor de você ver onde é que tá o relevo da pele do que começar pelo claro, que o claro a gente vê depois, a gente define depois. Enfim, não sei se vocês entenderam, mas é mais ou menos isso aí. Então eu crio uma camada por cima e coloco a camada com máscara de recorte. Vendo aqui pela cor, a gente percebe que a paleta ela tá mais voltada pro laranja. Daí você puxa um pouquinho, mais fácil ver que pelo círculo de cores, puxa um pouquinho aqui pelo lado do vermelho. Volta pra cá e puxa ela um pouco na diagonal. Vou criar uma camada por cima para guiar nas cores. Então esse aqui pode ser considerado uma primeira cor pra gente fazer as sombras. Depois a gente puxa um pouquinho mais e puxa aqui no disco também um pouquinho mais para baixo. Esse daqui pode ser na segunda cor. Você vê que fazendo isso fica bem melhor do que simplesmente pegar da cor original e puxar para baixo, porque ia ficar uma coisa meio morta, meio cinza, sabe? Tipo defunto, literalmente morta. A gente não quer isso, né? A pessoa tem sangue, a pessoa tem um sangue vermelho ou azul. Se ela realiza, né? Mas tudo bem. Ela tem um sangue vermelho correndo pelas veias dela. E no rosto, inclusive, a gente tem sangue, né? Que bom, se você estiver vivo. Então, a gente quer que ela seja um pouco avermelhada. Então, a gente vai vir aqui no primeiro. Vamos voltar para a camada. E a gente coloca esse primeiro tom aqui nos lugares que tem sombra, mas não é aquela super sombra assim, sabe? Mas tem sombra. Então, esse vai ser o primeiro nível de sombra. Uma coisa importante é que você tem que se lembrar de onde você definiu que viria a luz no seu cabelo. Então, como vocês podem ver, a luz está vindo da minha direita para a minha esquerda. Então, por isso que aqui no pescoço, por exemplo, a sombra vai fazer esse V. Isso é um V? Bom, não sei, vai fazer esse formato pro lado de cá, porque a luz está vindo assim. Entendido? Então, você leva umas coisas dessas que são meio... É mais da sua cabeça mesmo, sabe? Vai um pouco do seu estilo, dependendo, pra você ir definindo
onde é que tá a sombra. Aqui no nariz eu faço uma coisa meio, uma linha assim, mas depois eu dou uma sombreada, que aí ajuda também. Vou acelerar essa parte do vídeo, daqui a pouco eu volto. Uma coisa que eu queria lembrar aqui é que esse tom é geralmente o melhor tom para utilizar nessa parte aqui onde é a nossa clavícula, porque a gente tem uma marca, mas ela não precisa ser utilizada naquele tom mais escuro de sombra. Então eu gosto de utilizar esse primeiro tom mais clarinho para poder fazer essa marquinha. Só para citar mesmo. Agora eu vou voltar de novo. Então, feito esse primeiro nível de sombra, eu já acho que tá legal isso daqui. Não acho que eu tenha que adicionar mais, talvez depois eu veja essa necessidade. A gente já vai pro segundo nível, então a gente pega aqui a segunda cor que a gente criou. Para fazer isso, eu gosto de criar uma outra camada para não misturar os dois tipos de sombra, porque caso eu me arrependa de alguma coisa que eu fiz, é só eu apagar e não vai alterar o que eu já tinha feito antes. Então, eu costumo colocar essa camada por cima, porque geralmente o que vai acontecer? Por exemplo, aqui a gente já tem um nível de sombra, só que nesse pedaço aqui, por exemplo, vai ser mais escuro. Então, se eu colocasse a camada por baixo, eu não ia conseguir fazer isso daqui, entenderam? Então, por isso que eu coloco essa camada por cima da camada de sombra menor. Essa aqui é a nossa sombra média, eu ainda devo adicionar uma sombra um pouco mais escura. Eu geralmente faço umas 3 camadas de sombra. Depois eu compacto tudo para não ficar muita camada e eu ficar meio perdida. Mas de início eu faço tudo separadinho assim mesmo. Então eu vou acelerar de novo e adicionar aqui nos pontos que eu acho que entra menos luz ainda. Então vocês já podem ver que esse eu adicionei um pouco menos do que o anterior, porque esse é um que a gente tem um pouquinho menos do que o outro. Então agora a gente vai para um nível um pouco maior de sombra. A gente pega aqui um pouco mais na diagonal também e também puxa mais um pouquinho pro lado aqui. Então a gente tem esse, voltando aqui. Então a gente tem esse tom aqui. Lembrando que pode variar o tom que vai ficar, por exemplo. Isso daqui é uma regra geral que pode ser utilizada para qualquer tom de pele, mesmo que você escolha um tom de pele azul. A única coisa que você vai precisar fazer, se você escolher um tom de pele azul, por exemplo, é que vai estar aqui. Daí você vai chegar um pouco mais pro lado e um pouco mais pro roxo. Sempre tende a chegar mais perto do roxo. Essa é a regra, digamos assim. E aí você vai conseguir fazer sombra para qualquer tipo de pele. Não importa a cor. E o que eu tava falando? Isso aí. Então a gente vai fazer mais sombra. Eu vou criar mais uma camada com máscara de recorte e adicionar nos lugares que eu realmente acho que chega muito pouca luz. E eu vou acelerar isso de novo.
Então, agora que eu já fiz tudo, eu percebi que eu poderia ter adicionado um pouco de sombra aqui no cantinho, por exemplo. E aí agora é a hora que eu vou mexendo e colocando mais sombra, onde eu acho que eu poderia ter botado mais. Mas nada que seja muito diferente do que já tá. Na verdade, eu acho que já tá bom assim. Agora eu já venho para uma parte que depende do seu estilo. Nesse momento, eu costumo mesclar todas as camadas. Mesclar, mesclar. E aí agora eu faço o sombreamento. É como se eu pegasse o esfuminho e agora eu mesclasse todas as cores que estavam ali separadinhas, parecendo aqueles negócio de geografia, sabe, de relevo, e coloco eles como uma coisa um pouco mais suave, igual tá o cabelo. O cabelo também já esteve um negócio cheio de camadas, mas agora está assim, suave. Então eu vou fazer a mesma coisa com a pele. Se você quer um desenho um pouco mais cartunista, por exemplo, eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Esse exemplo aqui, ó. Esse daqui eu não fiz muito isso, eu até fiz, mas eu deixei um pouco mais claro de que já esteve sem nenhuma divisão. Então você pode não fazer ou fazer isso em uma menor escala. Então tudo vai do seu estilo. Para fazer isso, eu costumo utilizar esse pincel aqui que eu baixei e eu fiz um vídeo onde eu deixei o link para baixar ele. Eu posso deixar nos cards aqui. E aí eu vou colocar num tamanho legal e vou suavizando tudo isso daqui para ficar bem bonitinho.
Então, com a parte da sombra finalizada ou previamente finalizada, eu posso querer mudar alguma coisa depois? Posso, porque toda hora eu faço isso. Agora a gente pode passar para a parte da iluminação. Só vou ajeitar isso aqui, porque isso aqui tá me incomodando um pouco. Ok, podemos passar para a parte da iluminação. Então, vamos criar mais uma camada, máscara de recorte. Vamos pegar o tom da pele dela. E, como a pele dela é muito clara, eu vou usar o branco mesmo. Mas, por exemplo, se fosse uma pele um pouco mais morena, você poderia usar o tom da pele dela. Enfim, você adapta pro que você achar. E se a luz que estiver vindo um pouco mais alaranjada ou azulada, basta você colocar aqui no disco, por exemplo, não sei, por exemplo, se for azul, você passa um pouco aqui pro azul e aí você usa esse tom aqui. Essa camada aqui, eu geralmente uso ela como luz indireta ou luz brilhante, depende. Depende porque, por exemplo, se eu estiver usando esse azul, como eu falei, a luz brilhante fica boa e a luz indireta já fica um pouco mais apagada. Mas, se eu usar, por exemplo, essa cor aqui, a luz indireta também fica meio apagada. E a luz brilhante fica muito forte, então depende. Nesse caso, como eu vou estar usando quase o tom da pele dela, eu vou usar no luz brilhante, porque eu vou estar usando um branco bem suavemente puxado pro lado de cá, só para dar uma corzinha. Então agora a gente vai definir os pontos em que vem luz. Então onde a gente tem luz? A gente tem luz aqui no nariz dela, porque sim. Aqui na orelha, já que a luz está vindo desse lado. Nesse lado de cá do corpo dela. Aqui em cima a gente também tem luz. A gente tem um pouco de luz aqui também. A gente tem luz aqui. A gente tem a luz da própria boca. A gente tem luz na pele. Quer dizer, a gente tá fazendo a pele, né? A gente tem luz na pele, no rosto. E a gente pode ter um pouco de luz aqui também. Definidos os pontos de luz, a gente faz a mesma coisa que a gente fez no caso do cabelo. A gente pega e sombreia tudo, para poder não ficar uma coisa toda marcada, mas a gente perceber onde é que tem luz e onde é que não tem. Então, também ajuda a você, por exemplo, não gostei de um lugar porque ficou muito escuro, eu achei que tinha que ficar menos escuro. Faz nessa hora da camada de luz, você coloca um pouco de luz por cima e dá uma sombreada que provavelmente já vai ajeitar o que você achou que não ficou muito bom. Então, depois de colocar os pontos de luz, uma última coisa que eu faço é no meio da camada de luz e de sombra, eu pego um tom bem avermelhado, mais ou menos por aqui, e coloco em parte do rosto que eu sei que seriam mais avermelhadas. Então, eu gosto bastante de fazer isso, porque eu acho que fica muito bonitinho, mas vai do estilo da pessoa, então pode ser que você não queira fazer isso. Então, é completamente entendível. E aí, mesmo princípio.
Então, depois que eu faço tudo isso, eu costumo voltar aqui na camada de iluminação, dou um último sombreamentozinho aqui, pego um branco e costumo colocar uns pontinhos, porque isso é mais algo que eu faço mesmo, costumo fazer nos meus desenhos. Então, depois disso, eu considero mais uma etapa pronta. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Se vocês gostaram, comentem também ideias de coisas que eu possa fazer aqui. Enfim, até uma próxima e fui!